Meus irmãos e minhas irmãs, hoje, terça-feira, 28 de julho, 17ª semana do Tempo Comum, convido a vocês para juntos nos unirmos em oração, que o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria possa fazer mais uma vez morada em suas casas. Por isso nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho de hoje é o de São Mateus, capítulo 13, versículos de 36 a 43. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, como vocês podem perceber durante estes dias, Jesus vem nos explicando a parábola. E podemos nos perguntar, a linguagem de Jesus é tão simples da Sagrada Escritura? Justamente, a linguagem de Jesus, que agora ele vem trazer a todos nós, é uma linguagem simples. E ele já nos explica que é justamente para que nós possamos compreendê-la e que ela possa fazer morada em nosso próprio ser. Por isso Jesus faz o uso da parábola nos seus ensinamentos. E seus discípulos hoje perguntam então o que é, para que ele possa explicar a parábola do reino. O que é o reino? Como o reino acontece em nossas vidas? Jesus explica que há forças, na história, porque o reino só pode acontecer dentro da história humana. Por isso, o ser humano é aquele que traz a história em si mesmo e também ajuda a nortear o rumo da história. Por isso, somos agora equiparados como o joio e o trigo. Cabe a nós agora percebermos qual é a semente que nós somos: a semente do joio ou a semente do trigo? Tão querida por Jesus, Essa semente que no reino produz fruto e alimenta, enquanto a do joio produz morte e desanima, porque esta semente do joio, segundo a explicação de Jesus, ela é semeada pelo inimigo, pelo diabo. E a semente do reino, que é a semente do trigo, é semeada pelo próprio Jesus. Por isso, meus irmãos e irmãs, é possível que nós percebamos em nossas ações quando nós somos semeadores do bem ou semeadores de coisas más. Por isso, esse dualismo na história. Pessoas que fazem o bem e que fazem o mal. Ou somente o bem
ou somente o mal, o que é muito difícil. Portanto, é necessário de que nós possamos, nesta história da nossa própria vida, plantar coisas boas. Todos nós temos nossas dificuldades na vida. Nem sempre somos só joio e nem sempre somos só trigo. Mas o chamado que nós sentimos para com a palavra de Deus é que, para justamente abrindo a ela, possamos assim transformar os nossos corações. Por isso somos chamados sempre a ouvir a palavra de Deus, em semear somente coisas boas pelo caminho, porque aí sim um dia brilharemos com alegria, como o próprio Jesus nos afirma hoje: brilharão como o sol no reino do seu Pai. Essa é a promessa de Jesus àqueles que querem e fazem o bem. Amados irmãos e irmãs, peçamos a Deus a sua bênção para que possa nos fortalecer sempre na missão e que Jesus continue nos explicando a Sagrada Escritura. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Permaneçamos em paz e que o Senhor sempre acompanhe as nossas orações. Amém. Assim seja.